a falar sobre paternidade. O nome dessa mensagem hoje é Sem um Pai, a Glória se Vai. Tudo que Deus faz é de pai para filho. Então, você viu que o Mateus falou muito do pai dele, pai e filho. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz assim. Continuando a semana passada. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Como a filhos. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Ou seja, Deus te recebeu como filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que são os pais biológicos, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, ou seja, quando ela está sendo executada, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Hoje é dia de cura aqui, hoje é dia de retidão, de restabelecimento do caminho. Aquele que estava cambaleando com as pernas frouxas, pronto para cair, hoje Deus te trouxe aqui para te estabelecer, para te firmar, para te ensinar. Hoje Deus tem uma palavra de pai para filho. Eu estou aqui só como um interlocutor, querido, é igual o garçom que vai num restaurante, eu só vou trazer o prato. Na verdade, quem vai falar aqui com você não sou eu, é Deus. Amém? Vamos orar então por isso. Coloque a sua Bíblia na cadeira. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui nessa manhã, Senhor, para que a tua palavra seja liberada com intrepidez, ousadia, Senhor, que o poder que há na filiação caia sobre nós agora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, mostra aonde nosso coração tem se desvirtuado, sido perverso, rebelde. Qual é o nosso problema de paternidade? A que nível nós temos? Se é que temos, Pai. Ó Deus, e se temos, Pai, aonde, Senhor, precisamos melhorar, Senhor? Qual é a correção? Qual é a repreensão que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã? Porque como os filhos sábios, nós precisamos dela, Senhor. Como filhos que ouvem a voz do Pai. Não como bastardos, não como órfãos com coração rebelde e revoltados, mas como os filhos que estão apaixonados, amando a correção. Pedimos, nos corrige nessa manhã, fala conosco e nos revela, Senhor, aonde nós precisamos, Pai, nos alinhar com o nosso Pai, e que toda a palavra que sair nesse lugar foi ministrada, Pai, venha, Senhor, entrar em nós, cortar, produzir um efeito, Pai, toda obra do inimigo seja desde já anulada, amarrada, e que toda obra de Satanás seja lançada, Senhor, aos teus pés, e o Senhor leve toda opressão, todo mal para onde o Senhor Jesus determinar, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. Glória a Deus. Você sabe que o que você vai receber aqui de mim é apesar de mim. Das minhas falhas, das minhas dificuldades também, dos meus erros também, como pai, porque ninguém é perfeito, só Jesus foi, não é? Mas estamos buscando isso. Semana passada nós vimos a história de Icabô. Não tanto a história dele, mas a linhagem dele. Icabô foi o neto do profeta Eli. Eli
foi o último, na verdade, profeta na ordem. Na verdade, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram os últimos sacerdotes na ordem sacerdotal de pai para filho. E ali, por causa do pecado, por causa do desalinhamento, por causa da desobediência dos filhos de Eli, essa ordem foi rompida. Samuel foi o sucessor de Eli, mas Samuel não era filho biológico de Eli. E Eli foi um homem que não discipulou os seus filhos, não repreendeu. Nós vamos falar muito sobre correção hoje, repreensão. Eli foi um profeta que viu seus filhos crescerem e não deu limite, não deu direção. E nós sabemos que o amor é a justa medida entre afeição e limite. Afeição, abraço, eu te amo, meu filho, você é muito especial, beija ele, toca nele, isso é uma coisa. A outra é limite. Não, por aqui não, não é não, sim é sim. Por aqui você não pode ir, se fizer vai receber correção. O amor é a justa medida. E Eli não utilizou do verdadeiro amor para cuidar dos seus filhos. E esse sacerdote viu seus filhos crescerem. A Bíblia diz que os filhos dele se prostituíam com as mulheres, se aproveitavam das moças. A Bíblia fala que eles roubavam das ofertas que chegavam no altar, usavam para o seu benefício próprio, comiam das ofertas que eram trazidos manjares, alimentos naquela época, cometiam abominação. E Deus falou para Eli: você não corrigiu os seus filhos, e matou os filhos dele. E a esposa de um dos filhos teve um filho já sem o pai, porque Deus matou os filhos de Eli, né? E um dos filhos deles teve o nome de Icabô. Icabô. Eu fiz uma jogadinha com português, realmente, e acabou a presença de Deus na minha casa. E acabou o Espírito Santo. Acabou a glória de Deus. Porque acabou significa a glória de Deus se foi, o Espírito Santo se foi. E Eli já estava cego pela velhice. E quando um profeta fica cego, irmão, quando um pai fica cego, os filhos fazem o que querem. E aí Eli morreu sentado, caiu da cadeira e morreu. Depois que recebeu a notícia que seus filhos haviam morrido. E a mulher que ficou viúva, a nora de Eli, que ficou viúva, esposa de Finéias, né? Ela teve um filho, e esse filho chamou Icabô. Deu o nome Icabô, que significa acabou. Acabou, rompeu-se. Claro que no original não significa isso, mas significa acabou. Acabou-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Mas para nós funciona bem, não é? E semana passada nós profetizamos na sua vida o novo filho que há de nascer. Que nasceu. É o começou. Diga para o teu irmão, começou. Começou a glória de Deus. Começou a presença de Deus voltar para a sua casa. Começou uma nova história. O pastor me ensinou a senha. Qual é a senha, irmãos? Mais uma vez, qual é a senha? Meu pai, meu pai. Nós vimos que Elias tinha um discípulo chamado Eliseu. E quando Eliseu viu Elias subindo naquela carruagem de fogo, Deus levou. Elias não morreu. E Elias foi um grande pai espiritual para Eliseu. Repare que não foi pai biológico, pai espiritual. E Eliseu reconheceu essa paternidade, olhou e disse: meu pai, carros e carruagens, né? Ele teve um clamor. Então, será que no seu coração existe um clamor verdadeiro? Será que você sabe olhar para a figura de liderança, seu pai biológico, apesar dos erros dele, o seu pastor, apesar das falhas, para o seu discipulador, talvez até para o seu líder de célula, porque Paulo disse: não tendes muitos pais. Então, no reino espiritual, nós temos alguns pais. Talvez a pessoa que te ganhou para Jesus é um pai que gerou, biológico no mundo espiritual, né? Que te gerou. Mas hoje você não vê ele há muitos anos. Talvez alguém que cuidou de você no início, e talvez agora o seu pastor. Então, talvez você vai ter uns 3, no máximo 4 pais aí, né? Que são aqueles que tocaram na sua vida. Mas você tem esse clamor? Você é puro e genuíno no seu coração quando você diz: meu pai, meu pai? Será que você tem essa senha? Será que você sabe usar? E nós vimos que a figura do pai, a ausência da figura do pai produz falta de missão na vida, falta de liderança,
falta de direção, falta de um sentimento de proteção. A criança, o jovem, depois o adulto cresce, a vida é um labirinto, tudo que entra sai, né? Deus é pai, gera um buraco no coração dele, uma desestabilização, é uma busca infindável por uma identidade, e sem identidade, sem herança, sem tradição, sem reconhecimento de uma verdadeira irmandade, você não consegue tratar os irmãos como irmão. É aquele filho que ficou, da história do filho pródigo, que quando o filho pródigo volta e o pai dá uma festa, ele nem fala, meu irmão voltou, ele fala para o pai, esse teu filho tem dificuldade de entender, tem dificuldade de ter revelação do que significa irmão. Olhe para o seu irmão e diga, você é meu irmão. Amém? Pode ser o marido, porque é o marido e irmão também, não é? Marido e irmão na fé. Glória a Deus. Então, nós temos visto que o buraco, a ausência de um pai, talvez um pai que foi embora, um pai que abandonou, ou um pai que você nunca teve, ou aquele pai presente fisicamente, talvez seja até pior, e totalmente ausente emocionalmente, nunca disse eu te amo, nunca te abraçou, nunca deu afeição, e também nunca deu limite. Já viu como que tem pai assim? O pai é assim, esse tipo de pai, um pai clássico, durão, fechado, bronco, trabalhou o dia inteiro, só chama os filhos para pedir para fazer coisa para ele e dá bronca. Ô estrupício, vem aqui, né? Talvez não fale assim, mas pense. Da criança, não, e a mãe só que dá ali o afeto, ele fica naquele falta de valor do amor. Com certeza tem pessoas no nosso meio aqui que nunca viram, pai, vem cá meu filho, quero te dar um abraço e dizer que eu te amo. Que o pai nunca fez isso, talvez seja até a maioria. E na hora que a mãe fala lá, olha o que ele está fazendo, está usando droga, ou brigou no colégio e tal. Aí o pai fala o quê? Já bateu nele? Já corrigiu? Em vez dele corrigir, ele delega para a mãe. Não é que a mãe é errado corrigir, mas tem coisas que o pai, na maioria das vezes, se o filho for corrigido pela mãe, o filho tem que saber que o pai delegou isso. Mas ele não está delegando, ele está sendo negligente, se omitindo. Você não vai fazer nada, ele acabou de vir aí da rua, brigou, todo machucado aí. Agora é a hora do jogo. Estou tomando cerveja com meus amigos. Então ele amaldiçoa a identidade do filho, estrupício, vagabundo, não vai ser nada, e não dá limites, não corrige o comportamento. Quando na verdade ele deveria abençoar a identidade, filho, você é uma bênção, eu te amo, você é o filho querido, você é o filho amado, mas por causa do seu comportamento errado aqui, papai vai te corrigir, e você vai ficar de castigo, ou você vira aí o bumbum, que você vai receber a vara da disciplina, e você não vai sair, me dá o celular aqui, um mês sem celular, alguma coisa você vai fazer. Mas ele sabe que você não está amaldiçoando a identidade dele, você está corrigindo o comportamento. Então é fundamental separar a identidade do comportamento. E o que a maioria dos pais faz, a criança cresce e fala, eu sou um estrupício, eu sou um bandido, eu não sirvo para nada. Então ela cresce amaldiçoada na identidade, buraco do pai. Então um pai presente, fisicamente, ausente emocionalmente, às vezes é pior do que aquele que se foi, porque aquele pelo menos nem mal está fazendo. Já fez o mal todo de uma vez só, não é? Abandonou. E toda criança abandonada cresce e vira um adulto com uma semente de abandono. E toda semente vai dar fruto. Então, tudo que essa pessoa entra, ela pode ter 40, 50, 60 anos. Isso não tem idade, não. Ela entra na faculdade, larga no meio. Ela entra no relacionamento lá, tudo que ela faz, ela abandona. Porque ela só pode dar aquilo que ela recebeu. Ela recebeu abandono, então ela está abandonando. Ela não consegue ir até o final nas suas coisas. Eu vejo muito isso, gente. Na cela, não tem explicação, o jovem entra, está amando, adorando, de repente ele abandona. Aí começa um relacionamento com a menina, que é a justificativa talvez para parar de ir à célula. Aí quando você vê, vai ajudar ele, já abandonou a menina. Aí agora é uma nova, vive pulando de galho em galho, procurando achar uma identidade. Ou então entra numa gangue para mostrar que ele tem alguma identidade. O que é uma gangue? O que é um grupo? O que é na bandidagem, por exemplo? Ali ele quer ter um valor, ali ele quer da forma errada. Então, tudo na vida tem um pai. E nós vimos semana passada também que na hora do deserto é que prova o quanto problema nós temos de paternidade. Todos nós vamos ser provados na hora do deserto. Qual é a hora do deserto? É a hora que seu pai não está lá.
Moisés tinha uma unção, um legado, um propósito. Ele era uma espécie de Cristo. Moisés era um libertador. Amém? Essa unção está sobre a sua vida também. Moisés, mesmo cresceu nas riquezas, nos prazeres do Egito, ele era filho do povo hebreu, filho do povo de Deus. E ele era um de libertar a sua família, o seu povo. Será que essa missão não é igual à tua? Libertar a sua família? Amém? Orar pela sua família? Ser a luz que vai iluminar anos de idolatria na sua família, anos de pecado, anos de ignorância, e você, de repente, se converte. E Moisés tinha isso, mas ele não sabia usar. Então, quando ele viu uma agressão entre um egípcio e um hebreu, ele matou o egípcio. Ele queria libertar, mas do jeito errado. E aí, qual foi o seminário que ele foi levado para onde? Deus levou ele para onde? Deserto, ficou 40 anos. Aí deu um pai para ele, Jetro, que ensinou para ele muitas coisas. Ele casou ali com a filha de Jetro. E olha que interessante, Jetro nem era do povo de Deus daquela época, hebreu. Como Deus dá valor à paternidade. E aí sim, com 80 anos, se alguém aqui tem 80 anos, tem esperança para você começar agora um trabalho poderoso de libertador da sua família, amém? Moisés com 80 anos, Deus chamou ele. Agora, filho, que você está preparado, você vai. Mesmo assim, ele ainda falou, eu não, Senhor, eu não, manda outro. Deus ficou bravo com ele, né? Diga para o teu irmão, não deixa Deus bravo não. Se Deus está te chamando, obedeça. E depois, você vê a história também, João Batista foi o ministério de Elias também, Jesus disse, que ele precedeu a vinda de Jesus. Aonde foi a escola? Qual foi o seminário teológico que João Batista fez? Deserto. É ou não é? E o point C dele na hora do almoço, o lanche dele era gafanhoto e mel silvestre. Já pensou aqui embaixo, na hora do almoço, a gente botar os gafanhotozinhos? Delícia, né? Sobremesa mel silvestre. E ele cresceu, ele foi treinado no deserto, mistério. Jesus não tinha um pai biológico assim, porque ele é filho de Deus, ele foi gerado pela semente do Espírito Santo. Ele com 30 anos foi se batizar e ouviu, porque naquela época a maioridade judaica era 30 anos, ele foi se batizar e ouviu do pai, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus, o Pai, abençoou a identidade dele. Aí depois dali, ele deu uma festa para ele, e botou ele para as melhores faculdades, e levou ele para o Caribe. Foi isso que Deus, o Pai, fez com ele? A Bíblia fala que ele foi para onde? O Espírito de quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ele para o deserto, viu, gente? Às vezes não é o diabo que conduz você para o deserto, não. Na maioria das vezes é o próprio Deus. Para te ensinar algo. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é para você ficar. Pastor, você não sabe, eu estou passando no deserto. Talvez seja sorte, talvez seja azar. Eu acho que é sorte, no bom sentido, né, da palavra. Glória a Deus. Eu estou usando a palavra bem conhecida, mas na verdade nós sabemos que isso é um propósito de Deus. Deus leva para o deserto. Aí Jesus foi tentado no deserto, na sua filiação. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. E ali foi as tentações todas ligado à paternidade, ligado à filiação, se ele realmente confiava em Deus. Não tinha ninguém. No deserto só tem você, o diabo, te tentando, te perturbando, te azucrinando a cabeça, e o Espírito Santo para te ajudar. Porque quem levou ele para o deserto foi ele, não abandonou. Jesus andava no poder do Espírito. Mas aí você vê a distinção, Pai, Filho e Espírito. Você vê o Filho andando no poder do Espírito e o Pai no trono esperando o Filho ser vencedor. É 3 em 1. Aí no batismo você vê a voz do Pai, esse é o meu Filho amado. Não sei se a voz é assim de Deus, né? Em quem me comprazo, a ele eu ouvi. Você vê a figura do Filho e você vê o Espírito Santo ali em forma de pomba. A Trindade. Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que no deserto, nós vamos ver se tem uma bomba relógio dentro de você, da rebelião. É a bomba relógio. Aí ela pode explodir. Já viu? A rebelião é assim, chega, agora chega. Para.
A pessoa explode, sabe aquela explosãozinha que dá? Então, não vou mais para a igreja não, chega. Eu não vou mais para a cela, chega, não me liga mais. A pessoa está passando uma luta e na hora ali, ela se desalinha. Então, vamos entender, isso foi pregado semana passada. Por que a bomba explode? Por que ainda existe corações com sementes de rebeldia e rebelião? Como você lidar com uma figura de liderança, de autoridade na sua vida? Nós vamos falar sobre isso hoje, porque na Bíblia tudo tem um pai. Olha só, toda a humanidade caiu e pecou, caiu da glória do Senhor por causa do seu pai Adão. A salvação do dilúvio aconteceu através de um pai, Noé. Todo o povo de Israel foi escolhido por causa de um pai, Abraão. Todo sacerdote tinha um pai, Arão. Todos os levitas eram de um pai, Levi. Tudo que vem de Deus é de pai para filho. Se houver algum desvio nessa ordem, há uma quebra, há uma lacuna geracional. Por isso que os 2 últimos versículos do Velho Testamento diz que Deus fala, eu vou te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, se você não converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. O que diz lá? Eis que vem o grande dia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o ministério de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que quem é esse eu, gente? É o diabo que está falando na Bíblia? Não, é Deus. Eu não venha e fira a terra com maldição. Então, essa lacuna geracional é ali que reside os nossos problemas, a nossa maldição. Então, repara que na Bíblia, as palavras da Bíblia, elas gritam nesse sentido. Gritam. Eu não estou pregando um tema bíblico, eu estou pregando a razão da sua vida, eu estou pregando aqui, na verdade, o princípio básico da vida cristã. Amém? É a tribo do seu pai, a bênção do seu pai, a casa de seu pai, a iniquidade dos seus pais, o Deus dos seus pais. Até quando a pessoa morre, a Bíblia fala, morreu e foi dormir com os seus pais. Ninguém na Bíblia é apresentado sem o nome do pai. Davi, filho de Jessé. E você, de quem você é filho? Pastor, dá para abrir oportunidade para um missionário que está vindo aí, que ele prega que é uma beleza? Eu falo, de onde ele é? Não, ele é itinerante, não tem igreja. Não, aqui não. Ele é filho de quem? Quem é o pastor dele? Com quem ele presta conta? E você, com quem você presta conta? Com quem você abre o seu coração? A gente fala, legal, esse missionário nunca vai pregar aqui. E você, missionário? Aonde você está ligado? Isso é uma das razões porque nós acreditamos muito em estar coligado. Esse ano, semana que vem, eu vou para Fortaleza, na conferência da visão do MDA. É uma benção a conferência. Tudo é gravado em DVD, eu posso ver em DVD depois. Claro que não é igual. Presencial é muito melhor. Mas devido à minha agenda, às circunstâncias. Mas o maior valor de eu ir lá é estar junto com os irmãos, os pastores, nós como ajudante aqui na visão do MDA, coordenador. Hoje são quase 13 mil igrejas na visão do MDA. Ter liderança sobre a nossa vida. Ter alguém que pergunte, e aí, como é que você está? Como é que está lá a igreja? Já fechei minha passagem para Fortaleza e para Santarém. Por que eu vou todo ano? Procure todo ano. Para não andar sozinho. Eu quero alguém que estoure o seu balão, estoure o meu balão. Amém? Alguém que fala, isso aí está errado. Então, com quem nós prestamos conta? Tudo tem um pai. E na época de Eli, isso foi pervertido. E o que nós acabamos de ler agora no livro de Hebreus, diz o que, gente? Que o pai corrige a quem ama. Quando essa ordem de pai para filho é quebrada, a glória de Deus se vai. Há uma ruptura. Hebreus capítulo 12, 4 a 13, nós lemos aqui, isso é muito clássico, ele diz o seguinte, que você, mesmo que você pecou, a palavra para você é, você vai ser curado, liberto, numa estrutura de pai. Olha, ele começa falando, a sua luta contra o pecado. Quem aqui já teve ou tem uma luta contra o pecado? Quem não levantou a mão, o Senhor pode levar hoje mesmo, porque já é anjo, né? Ok? A luta contra o pecado. E ele está dizendo, na sua luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Olha só como ele corrige. E estáis esquecidos? Fala para o teu irmão, não se esquece não. Fala para ele, já esqueceu, querido?
da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho, 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 não menospreze a correção que vem do Senhor. Quando eu falo correção, repreensão, o que mais você pensa? Presente ou bronca? Tem gente honesta aí. Eu vi a vozinha, bronca, bronca. Se eu pegar o meu filho João Gabriel, for com o shopping com ele, vamos ver se vocês estão, eu e ele no shopping, qual é a palavra que você vai mais ouvir junto comigo? Oi? Não dá, não pode, isso não, aquilo não. Aí não, vai cair, filho, não pega, senão vai quebrar, é da moça, é da moça, não. Sim ou não? Sim, agora sim, né? Por quê? Porque ele é o meu filho, eu me importo com ele. Estou dando limites a ele. Pequenininho, 2 anos e meio e tudo. Quanto menor nós somos, mais não nós vamos ouvir. Isso te diz alguma coisa? No mundo espiritual, quanto mais imaturo nós somos, mais não nós vamos ouvir. Pastor, eu queria trabalhar no ministério, eu queria ser líder de célula. Não. Já viu aquele comercial? As crianças adoram. Elas se identificam, elas ficam olhando assim. E interessante, não é? Não é que não quer. Como a gente precisa de líderes. Como eu preciso de todo mundo trabalhando bem-vindo. Mas com esse comportamento, meu filho, não. Chega atrasado 4 vezes, 5 vezes, teu horário é para chegar 10 horas, chega 10h40, o culto já começou, o carro já bateu lá fora, você estava escalado no estacionamento, falhou. Não. A gente prefere, entendeu? Então, como é a nossa obediência em relação ao Pai? Qual é o nível de dificuldade que você tem de lidar com uma figura de autoridade, liderança em sua vida? Isso está diretamente proporcional ao seu, o meu, o nosso problema de paternidade. Perguntinha assim, honesta. Vamos orar agora, você fala assim, Senhor, me dá honestidade agora. Fala assim, me dá honestidade, Senhor. Fala, quero ser sincero. Fala assim, eu sei que o Senhor está vendo. Amém. Também não precisa falar para me agradar, não. Se você fala a verdade. Você ama a correção, a repreensão? Não precisa levantar a mão, não. Pensa. Eu estou ouvindo assim a musiquinha. Não. Você ama a correção? Mais ou menos? Carlos chama. Às vezes sim, às vezes não. E quando olha só. Aí tem gente falando assim, não, se eu tiver errado mesmo, tudo bem. Estou vendo o que você está falando. Só que é o seguinte, geralmente o não é para corrigir algo que você está fazendo errado, que você não sabe que está errado, né? Sim ou não? Sim. Às vezes a gente sabe, faz, aí é manipulação mesmo, aí tem que apanhar. Aí é vara, né? Está manipulando e tudo, que a criança é assim. Não pode, aí ela pega a caneta, não joga, ela fica assim, ó. Não é não, aí ela, não, falou um monte de não, né? Aí ela para ver o que vai dar, porque ela está te testando o tempo todo. Aí, agora, vem cá, filha, aí você respira fundo, não posso mostrar raiva, tem que dar um sorriso para ele. Filhinho querido, né? Se você tiver muito calor, dá uma segurada. Porque senão você, com a sua face, você amaldiçoa a identidade dele, você não presta. Aí você fala, vem cá, papai vai corrigir, fez errado. Nem sempre funciona assim, tão sorriso assim, né? Mas vira aí. Pá. Dá uma correção. A vara da disciplina está na Bíblia, viu, gente? Mesmo que a Dilma queira tirar, está na Bíblia. Tem que obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. Então, você ama a correção? Eu vou te mostrar só no livro da Bíblia a quantidade de versículos que fala sobre isso. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem dificuldade de ser contrariado? É uma outra forma de perguntar se você ama a correção ou não. Você tem dificuldade de ser contrariado? De receber uma correção?
de saber da figura de autoridade sobre a sua vida, que o que você está fazendo está errado? Você que tem discipulador, tem um líder, você procura o seu líder, me corrige, eu preciso andar certo. Você tem corrido atrás da sua liderança? Aquela pessoa que colocou, ou você foge dele? Como o diabo foge da cruz, que dizem por aí. Ih, agora eu não estou não. Então, não, diz que eu não estou. Ninguém faz isso aqui, em nome de Jesus. Porque o pai da mentira é o diabo e você tem um pai que é Deus e não quer ser adotado pelo pai do diabo, pela mentira, né? Que é o pai da mentira, que é o diabo. Então, gente, nós acabamos de falar, os nossos pais, por pouco tempo, nos corrigiam do jeito deles, com algumas falhas, alguns acertos, como melhor lhes parecia. Mas Deus não, Deus te corrige porque Ele vai te usar para aproveitamento, amém? Acabamos de ler isso, dá um glória a Deus aí, fala glória a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita, vara, falando de vara agora, a todo filho a quem recebe. Diga comigo, Deus corrige quem ama, e disciplina com vara aquele que Ele recebeu como filho. Eu acho que eu não tenho dúvida aqui, nenhuma, que todos aqueles que vieram aqui na frente, de coração, um dia na sua vida renderam a sua vida a Cristo, levantaram a mão, se batizaram, eu não tenho dúvida que Deus, a grande maioria, ou quase todos, Deus recebeu, se fez isso genuíno, a você como filho. Agora, talvez, eu acho que eu tenho dúvida, se todos vocês já o receberam como pai. Silêncio angelical aqui. Pega a sua Bíblia e abre em Provérbios agora para a gente dar uma passeadinha aí. Provérbios, capítulo 1. Eu quero que você seja rápido em Provérbios, porque a gente só vai falar Provérbios agora. Versículo 23. 23, o 25 e o 30, tá? Nós vamos pular. 23. Atentai para a minha... O que está na sua Bíblia? Para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Para quem? Para o filho que atenta para a repreensão. Até o receber da glória e começou do Espírito Santo tem a ver se você está atento. Fala para o teu irmão, fica atento. Dá uma cutucada nele, fica atento. Isso mesmo. A gente só quer ficar atento na bênção. Quer ver um negócio? Tem uma bênção para vocês hoje. Tem um presente. Todo mundo fica atento, né? Se chegar, gente, tem uma repreensão agora para todo mundo aqui. Tem gente que falou, amor, vamos embora. Tem que almoçar com a minha mãe, sai mais cedo. Atenta para a minha repreensão. Versículo 25. Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha... Versículo 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha... repreensão. Sublinha repreensão na sua Bíblia. Vai para o capítulo 3, versículo 11. Filho meu. Está falando para quem, gente? Filho. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua... Sublinha repreensão. Provérbios 10, 17. Vai lá. Repreende a preguiça. Provérbios capítulo 10, versículo 17. Quem veio buscar o caminho para a vida aqui, eu vou dizer agora. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona anda errado. Diga comigo, quem abandona a repreensão, anda errado. Provérbios 12, versículo 1. Se você tem uma dificuldade nessa área, eu vou dizer para você que você tem uma dificuldade na área de paternidade profunda. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Olha que tremendo.
Mas o que aborrece a repreensão é... Ai, diga ai. Sabia, Deus me chamando de estúpido. Não é você, é atitude. Se você tiver essa atitude, você vai receber essa classificação. Você aborrece a repreensão ou você é amiga da repreensão? Gente, fica com raiva de mim não, gente. Tem gente me olhando com cara meio amarrada, assim, ó. É a Bíblia que está te falando, eu só lendo a Bíblia aqui. Eu, hein? Provérbios capítulo 13. Só para descontrair, versículo 1. O filho sábio, diga comigo, filho sábio. Mais uma vez, filho sábio, diga, tem filho sábio e tem filho tolo. Vamos falar do filho sábio. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. 18, Provérbios 13, 18. Essa aí é boa. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Na sua casa tem um guarda-roupa assim, com um adesivo assim bem grande, guarda-roupa da repreensão. Você vai guardando tudo que falam para você, fala, eu preciso guardar, eu preciso aproveitar. Por que meu pastor falou isso de mim? Por que meu líder falou isso? Por que ele pensou? Por que meu marido fez esse comentário? O marido é figura de autoridade, é ou não é, gente? É? Por que meu pai falou isso? Minha mãe. A mãe e o pai é figura de autoridade? Sim. Claro que tem níveis de autoridade, depois que casa e tal, mas sempre será. Não é? Você lembra? Quem guarda tem, sabia? Você lembra das repreensões? Você está guardando elas aí? Para você não cometer o erro de novo? Ou você debate, discute, confronta, afronta, e de cara você fecha a porta na cara da repreensão e fala, eu não quero você no meu guarda-roupa. Esse tipo de casaco eu não quero. Da repreensão. Só quero elogio. Só quero lisonja. E a Bíblia diz em Provérbios, leais são as feridas daquele que ama. Eu ouso dizer, mesmo que fira você. Tem gente que fala, eu saí da igreja porque a pessoa falou muito duro comigo. Aí eu pergunto, mas o que ele falou? Tem sentido? É verdade? Não, é verdade, eu estava errado, mas foi muito duro. Dá motivo para a pessoa sair da igreja? Estão entendendo, gente? É melhor, eu prefiro que você venha me falar algo, honestamente. É melhor você até ter um mau comportamento e falar a coisa certa, do que você ter um mau comportamento e fazer a coisa errada. Estão entendendo? Porque pelo menos você foi honesto. Tem gente que fala, falo mesmo, pastor, comigo eu falo mesmo, não gostei disso não e tal. Você pensa que eu não gosto, eu gosto, estou ouvindo teu coração. É melhor do que aquele que fica assim. Amém, pastorinho do meu coração. E por trás está aqui assim, com a faca. Não acredito em nada, ele não me ama e tal. Você sabe que é um problema de paternidade isso, né, gente? É ou não é? O melhor nem é o que vem agressivo e fala na cara, nem o que fica... O melhor é aquele que aprende a falar com educação, né, e fala... Porque se você fala, não, mas eu achei que eu vou guardar para não incomodar, tudo bem, mas a responsabilidade é sua, o que você guarda é seu. Se você guardou e não falou, a responsabilidade disso ser limpo no seu coração é só sua. Irmão, por que você não falou há 4 anos com essa sujeira no coração? Por que você não falou? Não, porque eu achei que ia incomodar, ou eu não quis... Não. Olha só, você não pode dar responsabilidade para a pessoa que você acha que errou com você, se você não falou para ela. Estão entendendo, gente? Não guarda aquilo que você não tem condição de guardar. Não guarda lixo, porque vai dar bicho. Fala para o teu irmão, não guarda lixo, porque vai dar bicho. Aí ele dá uma resposta bonita, educada, religiosa, celestial, espiritual, porque guardou. Não, pastor, eu achei melhor não falar, para não parecer que eu estou rebelde, que eu estou atrapalhando a unidade da igreja. Ué, a pior está aí dentro do seu coração. A Bíblia fala que quando a gente bota na luz, é que a coisa fica clara. A gente é limpo quando a gente traz para fora, não é limpar o coração, confessar, falar. Então, traga para a luz, não fica nesse engano. Gente, é muito bom quando a gente tem um coração puro no lugar que a gente está, na nossa família, com todo mundo, sabe? Almeja isso, né?
Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Versículo 10. Disciplina rigorosa para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Quando você começa a deixar a repreensão, isso eu não escuto, isso eu não escuto, isso eu não escuto, você pode até estar de corpo presente na igreja, mas talvez sua vida espiritual já esteja morta. Está escrito aqui, olha só. O que odeia a repreensão morrerá. Provérbios 15, 31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Glória a Deus. Repreensão salutar é uma repreensão que é para melhorar você, para a sua saúde emocional, espiritual, até física. Faz uma dieta aí, meu irmão. Vou sair da igreja, está me chamando de gordo. Não, irmão, para o teu bem, não é? Então, amém. Provérbios 15, 31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Eu já falei. 32. Provérbios 15, 32. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. Qual é o caminho do entendimento, gente? Repreensão. Passa por ela, amém? Correção. Olha o 17, Provérbios 17, versículo 10. Falta só mais 2. Provérbios 17, 10. Vamos lá, você vai sublinhar aí, né? Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Provérbios 27, versículo 5. Melhor é a repreensão franca, é o que eu acabei de falar, do que o amor encoberto. Foi por amor, pastor, por isso que eu não falei. É porque eu amo muito meu líder de cela, eu amo muito ele, eu não queria falar algo que eu tinha contra ele, então guardei 4 anos, mas agora eu quero sair dessa cela, eu não quero ver ele nunca mais. Esse amor não serve de nada, porque está escrito na Bíblia aqui, ó. Então o pessoal falta de ler a Bíblia, os crentes faltam ler a Bíblia, falta obedecer a palavra do Pai, falta ser filho. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Amém? Gente, a gente tem 3 linhagens que eu quero destacar. A linhagem de Samuel, a geração de Samuel, tem até musiquinha, né? Geração de... Não sei cantar, não, mas não me lembro aqui a melodia, a métrica, a tétrica, a Jéssica, não lembro aqui, não. A linhagem espiritual de Samuel, a linhagem espiritual de Davi e a linhagem espiritual de Jesus. E a gente precisa entender isso. E é muito profundo aqui, eu sei que eu fui ver no calendário, glória a Deus, domingo que vem ainda é dia 31, então nós vamos continuar falando sobre família dia 31, amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, diz assim, que Deus ia levantar, está lá, um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Olha Deus falando, gente, olha o Pai. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Meu Deus, que bênção. Olha aqui, gente. Uma mulher desesperada, não podia ter filho, chamado Ana. E ela clamou a Deus. Parecia que estava bêbada. O sacerdote Eli ainda estava vivo. Esse Eli, que não cuidou dos seus filhos. E mal sabia ele que esse menininho que ia nascer e que ele ia cuidar lá no templo, ia ser o sucessor dos seus filhos, porque Deus haveria de matar os seus filhos, pela desobediência dele. E essa mulher clamou e chorou, ela era estéril, não podia ter filho, Ana, e aí Deus deu um filho para ela, ela levou esse filho, ela inclusive fez uma promessa, se o Senhor me der um filho, quando ele desmamar, eu vou apresentar ele no templo, e vou deixar ele aqui para ser criado na igreja, vai ser o futuro pastor da igreja, vai ser preparado para ser o futuro sacerdote. E aí a Ana deixou esse menino lá, esse menino cresceu, chamou Samuel, e Samuel foi o sucessor dos filhos que foram mortos do profeta, do sacerdote Eli. Samuel foi um grande homem de Deus. No entanto, Samuel, como ele cresceu, vendo, olha que interessante, o que o Eli fazia com seus filhos, qual foi o modelo de pai que ele teve? Eli. Você sabe o que aconteceu com os filhos de Samuel? Pecaram. Foi um grande líder, um grande pastor, mas falhou com seus filhos. E sabe o que aconteceu com o povo? O povo estava farto já de sacerdotes, de filhos ilegítimos,
filhos, eles falaram assim: Samuel, aqui não vai dar para ler agora, nós não queremos mais esse negócio de sacerdote, filho de filho de filho, porque os seus filhos não andam nos seus caminhos. Samuel, você é um grande líder, mas os seus filhos não têm um coração convertido ao seu coração. Então, o povo começou a pedir: a gente quer ser igual todo o mundo, olha a palavra, queremos ser igual aos do mundo. Todas as nações têm um rei, a gente não tem rei. Você diz que nosso rei é Deus, rei dos reis, mas a gente quer um rei mesmo, a gente quer um rei homem. Aí, olha o que diz lá, isso aqui, abre comigo, 1 Samuel, agora sim, abre lá, 1 Samuel, gente, isso é muito importante para você entender, capítulo 8, versículo 10, 1 Samuel, capítulo 8, vamos ler o versículo primeiro, olha que interessante. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Eles fizeram exatamente o quê? O que os filhos de Eli fizeram, bem parecido. Então os anciãos, então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: veja, tu já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem as nações, todas as nações. Ah, pastor, todo mundo faz, romance real não, namoro, todo mundo faz, queremos um rei, todo mundo tem, aqui ó. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: olha só, gente, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Meu Deus, diga meu Deus. O estabelecimento do reino dos homens foi baseado na rejeição da ordem de pais para filhos. O estabelecimento do reinado humano, que é o que vai acabar, que Deus vai destruir, o anticristo, é o reinado humano. A nova era não prega para você adorar demônio, não. A nova era prega para você adorar você mesmo, adorar o homem, o humanismo. 666, o homem foi criado no 6º dia. É o suprassumo, a trindade, a composição perfeita, entre aspas, do humanismo. E aqui está dizendo, então, na verdade, foi a própria rejeição de Deus. Gente, a própria rejeição de Deus foi a rejeição da paternidade. Eu estou aqui muito abstrato, vocês estão conseguindo caminhar comigo, gente? Estão conseguindo? Só 4 que estão, melhor acabar logo o culto. Samuel ungiu Saul. Saul foi um rei, primeiro rei. A Bíblia fala que ninguém tinha tão bonitão igual a ele da cintura para cima. Pensa num rei bonito, forte, vai falar com voz boa. Foi cheio do Espírito Santo porque ele foi ungido, mas acabou endemoniado. O segundo rei foi Davi. Interessante isso, né? Samuel unge Saul, se torna o seu pai no ministério, mas pela desobediência, porque ele não aceitou a correção, a repreensão, perdeu a bênção. O coração de Saul não permaneceu com o seu pai no ministério. Várias vezes Saul falou, Deus falou com Saul, vai lá e mata todo mundo, mata todos os reis dos amalequitas. Aí Saul foi lá e fez mais ou menos, sabe, mais ou menos? Eu fiz o que? E dá uma boa explicação? Não, olha só, eu não matei todo o gado, poupei o melhor do gado, para o povo, e trouxe o rei também, para o povo ver que a gente ganhou, e para a gente, né, quando Samuel veio andando, para ver, ele ouviu
um balido, ouviu um mugido, ele falou, que balido é esse? Deus mandou matar todo mundo, tudo, não ficar nada. Você fez diferente do que foi pedido pelo Pai. Interessante que Jesus diz que nada do que ele fez sem o Pai falar para ele fazer. Mas Saul foi diferente. Aí a Bíblia fala que Samuel orou por Saul, mas Deus falou, para de orar por ele, porque eu já o rejeitei no ministério, já escolhi outro. A falta de obediência à repreensão faz a gente ser removido daquilo que Deus tem para nós, do ministério, não é? Então, gente, Deus já tinha separado um pastorzinho, um homem humilde, que era Davi, para substituir. Então, você entende que a paternidade, problema de paternidade é igual a crise de confiança? Vou fazer uma pergunta, você é uma pessoa desconfiada? Prudência não significa desconfiança. Consegue caminhar comigo aqui? Não, pastor, prudente é uma coisa, desconfiado é outra. Prudente, ele trata os sistemas, os caminhos. A desconfiança julga as pessoas. Estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa desconfiada, ela desconfia das pessoas. O prudente trata os caminhos. É óbvio que se uma pessoa está mostrando, pelo que ela fala, pelo comportamento dela, é óbvio que ela não é confiável pelo que ela faz. Tudo bem. Você não vai confiar nessa pessoa, óbvio. Agora, uma pessoa que é desconfiada de tudo, de todos, uma pessoa que a gente fala assim, olha, agora Deus moveu, você vai ter um novo discipulador e tal, seu discipulador foi morar em outro país e tal, aí ela já fica desconfiada. Quem vem aí? Em vez de ela ter uma postura positiva, o que a palavra liderança sobre a sua vida te diz? Proteção, bênção, direção, alegria? Ou ela te fala, problema. Porque também, se uma pessoa tiver um pai tiver excesso de amor, só amor, o filho faz o que quer, né? O filho vai destruindo tudo, a mãe correndo atrás, não faz não, meu filho, ele, pá, quebra, ai filho e tal, e não dá correção. Já vi isso acontecer, viu? Graças a Deus que mães que faziam isso, corrigindo seus filhos, estão uma bênção hoje. Que aqui na igreja a gente ensinou. Já viu a criança no shopping, que manda na mãe? É o rei da casa? Mas dá muito beijo, muito carinho. Você cresce e forma um delinquente, um monstro. Agora o outro lado também, se você só der correção e não der amor, só der limite, a pessoa fica crítica, desconfiada, ela vira uma pessoa legalista. Muito ruim conviver com uma pessoa assim, né? Também. Então, como é essa palavra crise de confiança? Por quê? Saul não obedeceu. Por que Saul não obedeceu Samuel? Que era o seu líder espiritual, o seu pastor, o seu profeta. Por quê? Inclusive foi ele que ungiu Saul. Saul só estava lá porque Deus falou com Samuel, escolhe aquele, vai lá e unge ele. Mas por que Saul, no início da sua caminhada, era cheio de Espírito Santo, depois ficou endemoniado, cabisbaixo, desobediente e foi embora? Perdeu o ministério. Porque Saul era desconfiado, não quis obedecer, desconfiava de Deus. Diga para o teu irmão, a correção de Deus é o melhor de Deus para você. E Davi, por que eu não posso deixar de falar de Davi? Gente, vocês entendem? Eu quero só fazer aqui uma reflexão com vocês. Deus levantou Arão, sacerdote, aí veio os filhos de Arão, os filhos do sacerdote, os filhos, sempre pai e filho. E um dia era a ordem de paternidade, porque Deus só trabalha de pai para filho. Tudo que Deus faz é de pai para filho. Chegou em Eli, beleza. Mas Eli, Deus matou, nunca tinha acontecido isso, matou os 2 filhos dele, então não teria mais como continuar essa linhagem de pai para filho. Foi interrompida. E Deus pegou um filho que não era mais biológico, que já é um ato profético, que foi quem? Samuel, que cresceu no templo. A Ana, mãe, doou ele, assim como Isaac deu o seu filho para Deus.
né? Como Abraão deu Isaac para Deus, Ana deu seu filho. Ele cresceu no templo. Eu estou aqui pensando alto. Provavelmente ele viu a forma que Eli cuidava dos seus filhos, sem limite. Os garotos faziam o que queriam. Aí, eu acho que Samuel fez a mesma coisa com seus filhos, porque eles não conseguiram. Então, aquela época era a época da administração dos juízes. Não tinha rei, o rei era Deus. O líder é Deus. Amém, gente? O líder da sua família é Deus. O pastor dessa igreja é o Espírito Santo, é Deus. O líder tem que ser Deus na nossa vida. E aí, o povo estava enfadado dos maus testemunhos. Quando não tem pai, as pessoas vão para o mundo. Eles falam, a gente quer igual alguém do mundo. Do mundo. E Samuel disse, não, vamos continuar aqui e tal. Nós queremos um rei, queremos mudar o estilo de governo monárquico agora. Não é um governo espiritual, mas um governo carnal. Queremos um homem sobre nós, que nos governe, que tenha autoridade máxima. E aí Deus falou, tá bom. Falou, Samuel, não fique irado não, fica calmo, cara. Deus falou para Samuel, é a mim que eles estão rejeitando. A mim. E aí Samuel, nem os seus filhos puderam dar continuidade, também. O povo, por causa disso, do mau testemunho dos filhos, olha só, filho, a importância do seu testemunho, pediu um rei. Por isso que as pessoas às vezes não querem vir para a igreja quando olham a vida de certas pessoas. Eu não. Pediu um rei, aí Samuel ficou arrasado. Porque os juízes julgavam as questões que deveriam ser julgadas, mas quem governava era Deus. E aí eles foram lá, Samuel foi lá em Deus, Deus falou, não, eles estão rejeitando a mim, faz o que eles estão pedindo. Muitas vezes, Deus dá o que você pede. A Bíblia fala que não tem coisa pior do que quando Deus deixa a gente entregue à estultícia do nosso próprio coração. Tudo bem, dá o que ele quer. Aí o povo sofreu na mão de Saul. Saul foi desobediente. Só que Deus nunca desiste. Aí Deus levantou depois quem? Davi. Davi foi ungido como rei, lutou com valentia, governou com graça, e ao pecar com exagero, ao cair, em vez de permanecer caído, ele teve coragem e procurou um reavivamento do seu coração, através do espírito de arrependimento, amém? Sabe por quê? Davi tinha um pai. Aí alguém vai falar, também pastor, Davi teve o melhor pai. Quando você vê a primeira vez que a Bíblia fala sobre Davi, fala filho de Jessé. Quando Samuel foi lá e Deus falou, vai naquela casa lá, que o futuro rei, Saul eu já rejeitei, vai ungir o futuro rei. Quando ele chegou lá, aí o pai chamou 7 bonitões, na ordem de beleza mesmo e de grandeza. Aí veio o primeiro bonitão empenado, sou eu mesmo, fiz anos de Muay Thai, Jiu-Jitsu, né, estudei em Harvard, eu que vou governar isso aqui, serei o novo rei. Aí quando Samuel, a Bíblia fala que Samuel olhou e falou, caramba, esse cara é o cara, 3 faculdades, sei lá o que, estou inventando, parafraseando para os dias de hoje, né? Bonitão, fala bem, articulado, curso de linguística, professor de português, fala bem, tem mestrado em oratória, é o cara. Aí Samuel falou, beleza. Aí Deus falou assim no ouvido de Samuel, nem pensa em ungir esse, porque não é esse. Sai da fila. Aí tirou o bonitão, aí veio o segundo mais bonitão. Aí Samuel, é esse? Aí Deus falou, não é esse. Foi para tudo, acabou os 6. Aí falou, acabou os 6 filhos, separa o número 7 aí, gente, de novo aí. Aí, ele perguntou, vem cá, você não tem mais filho não para Jessé? Aí Jessé, filho, Porque Samuel falou, eu não saio daqui enquanto você não chamar ele. Quem é esse? Não, tem Davizinho, mas será ele? O menos provável. Fedendo a ovelha, carrapato, está lá pastando no campo cuidando das ovelhas. Ele. Aí Samuel falou, só sobrou ele, aquela regra, né, quando você vai fazendo as questões, só sobrou um. Aí Samuel falou, pois eu não saio daqui enquanto não chamar ele. Aí foi lá buscar, e vem ele, cheio de carrapato no pescoço, na cabeça, assim. Oi, pai, tudo bem? Então, gente, Davi também foi criado por um pai imperfeito, que foi Jessé. E aí sim, ele foi ungido rei, muito anos antes de assumir o reinado. E Davi, quem foi Davi? Nós estamos falando de paternidade. Davi foi um homem segundo o coração.
Vamos mudar. Palavra pai. Davi foi um homem segundo o coração do pai. É o exemplo. Agora Davi pecou, gente? Pecou muito até. Então não é o teu pecado só que te afasta de Deus, é o teu pecado sem arrependimento. Davi era um especialista em pedir perdão, em se arrepender. E Davi, ele tinha batendo dentro de si o coração do pai. Davi teve um péssimo líder, teve Samuel, mas teve Saul, que era o seu pai também, ministerial. Quem passou o bastão? Com quem Davi conviveu? Com Saul, antes de morrer. Davi não se levantou contra um dos seus pais espirituais, que ele teve seu pai Jessé, Samuel e Saul, como eu te falei, alguns pais. Ele não se levantou contra Saul, que queria matar ele. Ele não saiu da igreja, gente, o pastor queria matar ele. Sabe, semana que vem com uma lança, quando eu te vejo assim, eu vou correr para te matar assim. Aí você fala, não, pastor, não faz isso não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falo, não, eu vou te pegar, cara, vou te pegar. Eu vou te matar, desgraçado. Você chega atrasado no bem-vindo sempre. Eu vou te matar, estou com raiva, estou endemoniado. Irmão, não, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, eu vou te matar. E joga a lança. Aí domingo que vem, o irmão está lá atrás. Pastor, faz comigo não. Estou aqui, essa é a minha igreja do coração, me converti aqui, pastor. Eu sou filho. Você sabia que Davi não saiu da igreja de Saul, ficou lá até o fim? Não falou mal? Interessante isso, né? Estou aqui. Aí Davi teve um pior filho, que queria derrubar o reino dele, que foi Absalão. Então Davi teve o pior líder e o pior liderado. E continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Amém? Diga para o teu irmão, vai tu e faça o mesmo. Ninguém pode impedir o teu sucesso, gente, só você mesmo. O pior inimigo está dentro de você, na sua cabeça. O diabo, ele tenta converter aqui dentro. Nem o Billy Graham, se tiver endemoniado, que é homem de Deus, né? Mas poderoso homem de Deus. Nem o líder mais famoso, se quiser destruir a tua vida, vai conseguir. Nem o diabo em carne e osso, se ele pudesse se manifestar em carne e osso, tem como acabar o propósito de Deus na sua vida, amém? Só você mesmo. Por isso, seja igual, tenha um coração Davi. Davi tinha um pai, ele sabia que era o pai dele. Quem escreveu os salmos foi Davi. Agora, olha só, tamanha foi essa função que Davi foi colocado, e o filho de Davi, Salomão, foi um filho profético. Jesus foi chamado filho de Davi. Uma linhagem poderosa, né? E isso nos ensina muito. E essa é a casa edificada na ordem de pai e filho. O filho de Davi estaria sentado no trono de Davi para sempre. A casa que Deus vai restaurar não é a casa de Moisés, que é aquele templo de Moisés que Deus deu. Não é o templo de Salomão. E sabe qual é a casa favorita de Deus? Casa de Davi. Está lá em Atos. Virei e restaurá-lo-ei. Restaurarei a casa de Davi. Amém? Diga assim, a casa de Davi é a casa do Pai. Deus adotou Davi como seu primogênito e a casa de Davi como a sua própria casa. O reinado messiânico de Jesus foi profetizado por Davi, o Messias, porque Davi conquistou paz em toda a área, ele derrotou todos os inimigos. Então, gente, o que eu concluo? Para terminar, a ordem de pai e filho não é somente mais um tema na Bíblia, dentre tantos outros, é o princípio espiritual básico para eu entender o reino de Deus, não é o princípio, esse é o desejo de Deus para nós, esse é o desejo de Deus para nós. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. Na verdade, eu queria que você abrisse primeiro em Hebreus capítulo 1, do 1 a 2. Nós vamos pedir depois para você abrir também em João 1, 12. Primeiro Hebreus 1, versículo do 1 a 2. Diz assim, posso ler? Amém, gente? Estão tão caladinhos, estão recebendo a correção do Pai, é? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, olha, atenção, sublinha, aos pais, pelos profetas. Deus só trata com pai e filho, gente.
nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. João 5,19 diz assim: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai fazer. Agora abre em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o que, gente? Fala assim, mas fala uma vez, poder. Fala essa palavra 3 vezes. Poder, poder, poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Poder. Poder, tudo posso naquele que me fortalece. Poder, se eu chegasse para Sueli e falar: Sueli, creia no que eu estou falando. Deus te deu o poder de voar agora. Voar. Só você crer. Ela já não é nem de descer a escada aqui, né? Ela ia voando, não é? Poder é a capacitação completa para a execução das coisas, não é? Daquilo que está sendo falado. Quando a Bíblia, é que a gente não percebe. Quando a Bíblia fala que a todos os quantos, olha só, tem uma condição. Todos quantos o receberam. A condição é receber, e qual é a consequência? Vai ser te dado o quê? Poder. Poder para quê? Para ser filho de quem? De quem? Se eu chegasse para você e falasse assim: olha só, pegar um homem rico, Bill Gates é rico, gente? Que fez a Microsoft? É rico? Bastante, não é? E ele falasse o seguinte: olha, tive um sonho, e nesse sonho eu vi um mapa, um continente, eu vi o mapa do Brasil. E eu vi nesse sonho, nesse mapa, uma palavra que eu não entendia. No sonho alguém vinha e falava assim com uma voz comigo assim, ó: San Cristóvão. San Cristóvão. E eu não entendia. Aí eu fui no Google, porque eu vi um mapa, e eu fui procurar. Aí eu vi do Google, já viu nossa igreja do Google? O telhado é grandão. E eu vi era exatamente aonde eu vi lá um telhadão assim. Aí o Bill Gates falando, né? E eu vi uma data. E a data era 7 de outubro. Alguém faz aniversário em 7 de outubro aqui? Então não era essa data que ele viu, com certeza. A data era 20 de maio. Ninguém? Eu não quero falar a data. 20 de maio? Aí, amém. Data conhecida, eu não quero falar. Então, 20 de maio. Fica de pé, irmã, rapidinho. Só ficar de pé. Ó, recebe a bênção. Ó, a irmã, né? Qual é o seu nome mesmo, irmã? Bianca. Pode sentar, Bianca. Aí, o Bill Gates manda a comissão dele ligar para cá e fala: nesse sonho, eu tinha que adotar alguém. Porque a minha fortuna é muito grande e tal, e meus filhos já têm a fortuna deles, que eles já fizeram e tal. Então eu vou dar todo o poder para essa pessoa que está nessa data, que faz aniversário, porque foi o sonho, igual o faraó, a revelação do sonho. Aí ele vem com a comitiva aqui, bate aqui. Será que tem? Tem carro parado aí, irmão? Embaixo não, né? Americano não, ainda não, né? Imagina se parece aqui, e aí descobrem que é ela. Aí quando ele vê o rostinho dela, era exatamente do sonho. Ele fala: Bianca, agora eu vou te dar o poder de ser filha do Bill Gates. Ela vai andar de Gol 1.0, gente? Hã? Ela vai ficar na fila de avião para fazer check-in? O que você acha? Vai ficar? Não vai nada. Ela vai ter preocupação para pagar uma faculdade boa para ela, para os filhos? Vai não? O marido está comemorando ali, né? Está feliz da vida, o sorriso está aqui até aqui assim. Né? Casei com ela, posso fazer nada, né? Está pensando ali. Né? O que você acha que qual seria o poder de ser chamado, feito filho do Bill Gates? Pensa aí.
Vocês já começaram a entender o que eu estou querendo dizer, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Amém? Eu quero dizer para vocês todos aqui, que querem receber a Deus, que esse poder é muito maior, muito mais poderoso. E aqui a terra é um deserto, gente. Talvez aqui você vai pegar táxi, vai andar de ônibus, você vai andar a pé, você vai ter um deserto. Mas o que está preparado na casa do Pai, a casa de meu Pai há muitas moradas, né? Já está preparado para você uma mansão celestial. E muitos vão receber aqui na terra, se puderem, porque quem pode recebe, nem muitos podem, porque se afastam de Deus, nem todos podem. Ser filho de Deus é melhor do que ser filho do Bill Gates? Claro que é, amém? A questão é, você está usufruindo desse poder? Você é filho? Então, como eu comecei, eu quero terminar de uma outra forma. Não é o quanto Deus te recebeu, porque Deus já te recebeu. Sabe quando Ele te recebeu? Quando Ele matou o filho dele na cruz. Ele abriu a porta e disse, venha, todos os que estão cansados e sobrecarregados. A pergunta é, você já o recebeu? Você já recebeu de verdade o que Jesus fez por você na cruz? Você já recebeu a Deus como Pai? De verdade? Ou qual é a discrepância que tem entre você receber e você usufruir do poder que há na filiação, ser filho de Deus? Queria chamar o irmão do teclado aqui, Adonai. Quero orar com você agora. A ordem do ministério de pai para filho, na verdade, é uma ordem do Espírito. Não necessita de gerações biológicas, é um legado espiritual. Irmãos, eu não sei qual foi o problema que você teve com seu pai, mas eu quero dizer para você, paternidade é posicionamento. Não importa o quão mal o seu pai foi para você, não importa se você não teve o pai. Se você acreditar no que eu estou falando, no que a Bíblia diz, que Deus te amou, Ele te resgatou do império das trevas e te transportou. Não foi nem de avião particular do Bill Gates, gente. Foi carruagem celestial. Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. O seu irmão mais velho é Jesus, amém? Você é filho de Deus. Eu não sei a luta que você vai passar, o tempo que você vai passar aqui na terra. Eu não sei a prova, mas Deus vai usar isso para a glória de Deus. Você vai orar, vai pedir para Deus te curar. Se essa enfermidade ainda não for curada, Deus quer curar a todos, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito para tudo. Aquela menina surfista, a Bethany Hamilton, teve o braço comido por um tubarão. E ela, por quê? Por quê? Por quê, Deus? Cristã, por quê? Por quê? Depois disso, ela pôde falar para mais gente na terra de Jesus do que talvez Jesus pôde falar, quando ele estava em terra. Milhares. Aquele Nick, que é um pastor, ele é como se fosse um cotoco, ele não tem perna, não tem braço. Ele nasceu, os médicos falaram para o pai, mata essa criança porque ela não tem chance de sobreviver. Nasceu, sobreviveu e falaram, olha, é um estilo de vida que não vai valer a pena. E os pais investiram. E hoje ele prega em estádios para 100 mil pessoas, vai para a África, o mundo inteiro. Ele é pastor, ele é só, não tem perna nenhuma nem braço. E ele pregou para mais gente, talvez, na face da terra do que jamais existiu. Os seus problemas, Deus quer usar para a glória dele. Amém? Se você tem os 2 braços, as 2 pernas, glorifica a Deus. E se você tem algum problema, alguma dificuldade, alguma deficiência, glorifica a Deus também. Porque Ele vai usar a sua vida. Vamos orar, abaixe sua cabeça agora.